Então, hoje a gente exibiu 3 filmes. Pensamos no nome para esse dia, que é Drummond Vai ao Cinema, pensando nos filmes que ele assistia e comentava sobre, escrevia. Então, primeiro o filme do Chaplin, dos anos 20, e a gente faz esse arco na mostra, né, de exibir filmes desde os anos 20 do século 20 até os anos 20 do século 21. Então, talvez ele tenha assistido esse filme do Chaplin, O Garoto em Belo Horizonte, ainda. E o filme do Eisenstein e o filme do Bergman ele assiste no Rio. Então, essa trajetória pelos cinemas do Brasil, né? E no debate de abertura, Humberto Werneck contou pra gente que o José Olímpio contou para ele um caso que ele escreveu num texto, que o Drummond falou que tinha assistido o filme 5 vezes e que ele caminhou de Copacabana até o Leblon pensando no filme, e esse era o argumento porque ele gostava mais do filme do que o José Olímpio, né? Então, esse é um dos filmes de cabeceira do Drummond e a gente tenta entender ao longo da mostra o porquê desse fascínio do Drummond por esse filme. E fico pensando que nos anos 50 ali, a poesia dele se encaminha para as questões da passagem do tempo, da metafísica, da memória. Então a gente vê reverberações da cinefilia dele com o gosto cinematográfico e a própria escrita dele. Queria apresentar os convidados. Carla Maia é doutora em Comunicação Social pelo UFMG, com período sanduíche em Tulane University, New Orleans. Pesquisadora, curadora e professora, leciona no curso de Cinema e Audiovisual do Centro Universitário UNA, além de lecionar Cultura e Artes nas instituições do Grupo Ânima Educação. Já realizou diversas mostras de filmes e debates e atualmente é curadora da plataforma Embaúba Play. Integra o coletivo Filmes de Quintal. Psicanalista em formação, escreve sempre que pode. A gente pensou, né, que essa questão da psicanálise poderia ter um bom gancho com o filme. E Marcelo Sou é ator e professor, formado pelo Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, atuou nos longas Baixo Centro, de Everton Belico e Samuel Marota, enquanto estamos aqui, de Clarissa Campolina e Luiz Prete, e no curta Superestrela Prateada, de Leonardo Branco. É integrante da CIA Lunera, onde atua em espetáculos como Aqueles Dois, Prazer, Urgente e Aquela que eu não fui. Então a gente queria também, como o Bergman tem essa relação forte com o teatro, ter alguém aqui do teatro, um ator importante que participou de filmes importantes aqui em Belo Horizonte, para participar desse debate com a gente. Vou passar a palavra ao Roberto para ele fazer as primeiras perguntas. Boa noite a todos. Fiquei aqui pensando num ponto de partida, né? Acho que o filme ele se constrói, talvez, não sei se eu estou enganado, mas em cima de uma das grandes matrizes da narrativa, né? da história da literatura, que é a viagem. Quer dizer, tudo se passa nesse percurso, né? Quer dizer, a viagem ela é uma espécie de, ela é a metáfora da transformação, não é assim? Quer dizer, alguma coisa se passa no curso do tempo e a ideia da viagem como uma espécie de travessia, né? Quer dizer, o sujeito ele não chega tal como ele saiu, né? Acho que talvez esse seja um modo, né, uma entrada para o filme. E, bom, não sei o que vocês pensam a respeito, como é que a gente podia começar essa conversa. E imaginei que esse topos da viagem podia ser uma boa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro, Roberto. Muito obrigada por esse convite. Boa noite, Marcelo, também, meu companheiro aqui. Quando o Pedro me convidou, eu disse sim, porque eu acho que é difícil falar não para você, Pedro, mas eu fiz, meu Deus, que apuro que eu fiquei aqui porque estou longe de ser uma especialista em Drummond, apesar de ser uma grande admiradora, e muito longe também de ser uma especialista em Bergman, né? Trabalho mais com o cinema brasileiro. Porém, foi uma ótima chance de estudar bastante também, de pesquisar um pouco mais, isso é sempre bom. E eu queria, vou
entrar nesse assunto da viagem, acho que é uma ótima maneira de chegar no filme, mas eu acho que eu aceitei também, Pedro, mesmo não sendo... Porque esse seminário do Drummond está tão cheio de especialistas, todo mundo está falando de um lugar tão cheio de propriedade. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho para dizer, né? Estou aqui muito no lugar de uma amadora dos dois, gosto muito da obra de ambos, mas também porque Morangos Silvestres é o filme favorito do meu pai. Acho que é um filme que fala de família, e aí acho que esse fato era importante trazer, né? E aí o Pedro trouxe essa história do Drummond, que ficou caminhando do Leblon ao Leme, pensando no filme, viu o filme 5 vezes. Meu primeiro gesto foi justamente de tentar descobrir se o Drummond já tinha escrito sobre o filme alguma coisa, né? Se ele já tinha... Ele que é crítico de cinema, né, também, assim, que escreveu tanto sobre filmes, e não consegui, talvez porque justamente não sou uma grande pesquisadora, mas eu não achei nada diretamente do Drummond escrito sobre o filme. Sobre Bergman também não, nem sobre esse filme, nem sobre isso. Você tem alguma coisa, Pedro? Foi publicado um livro agora, Cinema de Perto, com as crônicas e poemas do Drummond sobre o cinema. Então, essa história que ele assistiu o filme 5 vezes foi um testemunho ao Humberto Werneck. Então, ele registrou isso numa reportagem que ele fez. E no índice onomástico do livro, desse livro Cinema de Perto, tem uma citação do Drummond ao Bergman. E é ele falando que, dentre os cineastas do cinema moderno, ali dos anos 50, 60, o Bergman era o que ele gostava. Então, tem essa citação assim, ao Bergman, mas ele não chega a comentar o filme propriamente. É porque eu fiquei pensando mesmo, o que será que o Drummond ficou pensando nesse caminho de essa brincadeira de imaginar essa cena, Drummond andando pela orla do Rio, pensando nesse filme. E aí a maneira que eu encontrei mesmo foi de tentar entender entre esse poeta de imagens que é Bergman e esse poeta cinematográfico, como gosta de dizer o Eucanaan, que é Drummond, as ressonâncias de um a outro. Sem dúvida, esse tema da viagem foi a primeira coisa que me apareceu, me lembrou até um poema do Drummond, que é O Homem em Suas Viagens, que ele fala que a viagem que falta no final é a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Ele inventa esse neologismo lindo, né? Dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração. E reaprender, né? Não estou com os versos na cabeça, mas ele fala isso, o homem teria que aprender a conviver. Esse poema ressoa muito nesse filme. E aí acho que eu posso falar mais até do Bergman do que do Drummond, sendo, né, porque eu fico mais confortável no lugar do cinema. Esse filme é considerado, na história do cinema, acho que é legal situar isso, como um dos primeiros road movies existenciais, assim, que é um mote que depois vai aparecer muito mesmo. Assim, em termos de narrativa clássica, a jornada do herói, né, para conversar com você sobre essa questão inicial, ela é isso mesmo, né, sempre um herói sai, se transforma e volta transformado. Mas aqui a gente tem um existencialismo que está muito presente na obra do Bergman e muito presente na obra do Drummond, né? Até a época que o filme foi lançado, 57, é uma época que o existencialismo também, por causa do Sartre e tal, estava muito presente, né, nas discussões. Junto com o existencialismo, essa ideia mesmo de uma... Acho que o filho do Borg traduz muito esse espírito de um existencialismo que, né, vê como a existência não faz sentido, não quer nem ter filho, não faz sentido continuar. E, ao mesmo tempo, que tem um existencialismo forte, tem um memorialismo forte. Acho que é outra figura importante do filme, né, obviamente, é a figura da memória, que também é muito importante para o Drummond, né? Então, acho que nesse existencialismo, nesse memorialismo, o Drummond, ao mesmo tempo, se identifica e se inspira. Eu tive uma curiosidade, que foi a de buscar o primeiro livro que ele lançou depois que o filme foi lançado. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu trouxe, parece assim, né? Eu cheguei brincando, eu estou andando com a minha Bíblia aqui debaixo do braço. E aqui tem a obra completa, cronologicamente. E a gente não sabe quando foi que o Drummond assistiu Morangos Silvestres. O filme é de 57, e não sei se essa conversa tem um registro assim de cronologia precisa, não sabemos, mas o livro que ele escreve em 58 tem o título de A Vida Passada a Limpo. E aí é inevitável fazer a associação. Eu estou aqui brincando de criar, né? Nada disso é científico aqui, tá, gente? A gente está no campo da especulação, já que ele não contratou uma especialista para falar de Drummond, então eu posso brincar aqui no lugar da amadora.
E, bem, este livro, A Vida Passada a Limpo, que é o livro de 58, tem algumas coisas muito interessantes, assim, que eu acho que também permite pensar esse diálogo entre esses dois poetas, né? Primeiro que na orelha desse livro tem uma coisa maravilhosa, o próprio Drummond escreve a orelha, e no final ele faz um verso que eu amo do Drummond, que ele fala que a poesia mais rica é um sinal de menos. E o Bergman ele tem uma coisa muito bonita na obra dele, eu acho, porque ele é um diretor do pós-guerra, né? E a gente sabe que o cinema do pós-guerra reage a esse mundo aterrorizado pela bomba atômica, esse mundo que já não sabe mais ter certeza, em que o existencialismo cai bem, porque é um mundo que começa a duvidar e questionar a existência humana, né? Como é possível seguir existindo. E aí, pensando, além disso, o Bergman é um cineasta que ele não se encaixa muito, assim, como outros, como acontece, por exemplo, Rossellini e o neorrealismo, Godard e a Nouvelle Vague. O Bergman ele consegue alcançar um lugar que é o Bergman. Ele não tem um movimento junto dele. Ele atravessa muitas décadas. Mas, ao mesmo tempo, é um cineasta que vai preservar muito essa ideia de um cinema que parece chegar, isso que eu acho bonito nele, num mínimo. É um sinal de menos. Ele não é um cineasta... ele consegue chegar numa precisão de imagem, né? Ele é muito conhecido pelos seus close-ups, pelos seus closes. Esse filme aqui já tem isso, mas vão ter outros filmes que isso vai ser mais evidente. O Persona, Gritos e Sussurros. E que parece que o rosto já contém a paisagem toda, né? Esse menos. E aí eu queria, para passar a palavra para o Marcelo também não dominar muito, mas eu queria pedir licença para ler um poema do Vida Passada a Limpo. Porque é um poema que eu não conhecia, e eu conheci por causa do seu convite, Pedro, então eu te agradeço. E é um poema que eu vou ler porque eu acho que tem muito a ver com esse filme. E aí de novo, brincando de entender se o Drummond se inspira ou se ele se identifica, né? Se ele já tinha escrito o poema e fala, nossa, esse filme tem tudo a ver com aquele poema que eu escrevi. Ou se ele, movido por esse universo de memória, de sonho, de morte, de envelhecimento, de amores falidos, né? Se ele escreve, o poema se chama Nudez. É um título sugestivo também, né? Porque é algo como essa exposição é um desnudamento do humano. E aí eu vou ler para vocês, olha só. Não cantarei amores que não tenho, e quando tive, nunca celebrei. Não cantarei o riso que não rira, e que se risse, ofertaria a pobres. Minha matéria é o nada. Jamais ousei cantar algo de vida. Se o canto sai da boca ensimesmada, é porque a brisa o trouxe, e o leva à brisa. Nem sabe a planta o vento que a visita. Ou sabe. Algo de nós acaso se transmite, mas tão disperso e vago, tão estranho, que se regressa a mim o que apacentava, o ouro suposto é nele cobre e estanho e cobre. E o que não é maleável deixa de ser nobre, nem era amor aquilo que se amava, nem era dor aquilo que doía. Ou dói agora, quando já se foi? Que dor se sabe dor e não se extingue? Aí ele abre um parênteses. Não cantarei o mar, que ele se vingue de meu silêncio nesta concha. Fecha parênteses. Que sentimento vive e já prospera, cavando em nós a terra necessária para se sepultar à moda austera de quem vive sua morte. Não cantarei o morto, é o próprio canto. E já não sei do espanto da úmida assombração que vem do norte e vai do sul, e aos quatro ventos, ajusta em mim seu terno de lamentos. Não canto, pois não sei, e toda sílaba, acaso reunida à sua irmã em serpes irritadas, vejo as duas. Amador de serpentes, minha vida passarei sobre a relva debruçado, e ver a linha curva que se estende ou se contrai e atrai, além da pobre área de luz de nossa geometria. Estanho e cobre, tais meus pecados, quanto mais fugido que enfim capturei, não mais visando aos alvos imortais. Ó descobrimento retardado pela força de ver. Ó encontro de mim, no meu silêncio, configurado, repleto, numa casta expressão de temor que se despede. O golfo mais dourado me circunda, com apenas cerrar-se uma janela, e já não brinco à luz, e dou notícia estrita do que dorme sob placa de estanho, sonho informe, um lembrar de raízes, ainda menos, um calar de serenos, desidratados, sublimes ossuários sem ossos,
a morte sem os mortos, a perfeita anulação do tempo em tempos vários. Essa nudez, enfim, além dos corpos, a modelar Campinas no vazio da alma, que é apenas alma e se dissolve. Eu li o primeiro poema desse livro, A Vida Passada Limpa, e eu pensei tanto nesse filme ao ver o poema, sabe? Tanta coisa que me fez pensar. Esse tempo, a anulação do tempo e os tempos vários, me lembra esse relógio sem ponteiros. É um filme, o Bergman é um cineasta de muitas simbologias, né? De um universo muito simbólico que o sonho traz. E aí acho que o poema encontra esses símbolos todos de algum jeito, assim, sabe? Esse descobrimento pela força de ver, o Drummond que sempre falou, né? Eu vejo, né? Os outros não me veem, mas eu vejo, que tem essa coisa de brincar, de jogar com a possibilidade de ver. E quando ele diz também da dor, né? Não era dor aquilo que doía, ou dói agora quando já se foi. E aí tem uma cena que ele fala com ela, né? Fala, ai, mas está doendo tanto saber que você não vai casar comigo. Então tem umas ressonâncias mesmo, assim, que eu fiquei pensando ao ler o poema. Ele é o livro, é o primeiro, é de 58. Então é logo, e o filme é de 57. Aí é porque eu fiquei brincando, assim, já que ele não deixou muita coisa escrita, eu falei, o que será que aconteceu nas relações, né, entre os dois? Mas deixa eu passar a palavra um pouco para o Marcelo, a gente segue a conversa aqui. Boa noite a todos e todas. Pedro, obrigado pelo convite, boa noite, Roberto, boa noite, Carla. Quando se fala dessa ideia de viagem, eu acho que o filme carrega, me vem muito a ideia de olhar para si, né? De olhar para o passado, de olhar para a própria história e aí fazendo uma ponte, de certa forma, com o teatro, eu penso nessa instância autobiográfica que esses trabalhos podem carregar, né? Tem uma citação, tem uma história da Clarice Lispector com o Nelson Rodrigues. Em algum momento, a Clarice pergunta, né, dentre outras coisas, ela também foi repórter, entrevistadora, e aí ela pergunta para ele, Nelson, quais obras suas são autobiográficas? E aí o Nelson responde, não é exatamente com essas palavras, tá? Mas a ideia é essa. Ele responde, Clarice, todas as nossas obras são meio autobiográficas, não é? Ela fala, Nelson. Então, eu gosto de pensar um pouco nessa perspectiva do que eles carregam das próprias vivências, das próprias histórias, e, mais que isso, da ideia de contaminação. Então, por exemplo, quando você traz esse poema, é nítida a contaminação, né, pelo trabalho que ele tantas vezes assistiu e que por tanto tempo carregou. E aí eu gosto de pensar nessa possibilidade de contaminação mesmo que as artes carregam, né? Então, o que tem do Bergman, de certa forma, nessa obra, como um todo, na obra do Drummond, pensando no filme primeiro de hoje, né, o Garoto, também fui ver um pouco da história e tem ali uma instância autobiográfica, de certa forma, né, do Chaplin, com a perda do filho, depois de dias, horas, não me lembro, acho que horas, de nascimento, o filho falece, né, e mais tarde isso acontece também com Drummond, que inclusive vai escrever um livro em que ele retrata isso. Então, de certa forma, me parece que essa viagem, no final das contas, é esse olhar para a própria história. Quando eu vejo essa ideia também do sonho que às vezes desvirtua, que às vezes transforma e que às vezes também recupera o passado, me parece também que é esse resgate, que estamos falando desse resgate, desse olhar para trás, para a sua própria história, de forma transformadora, de como que essa viagem proporciona uma nova visão, né, de si, uma nova visão do seu tempo passado, das experiências vivenciadas. Então, eu acho que carrega muito essa viagem, ela traz muito desses elementos de
de existencialismo mesmo, de olhar para si, de olhar para a história, de trazer tudo isso à tona na encenação, no filme, né, no caso que a gente acaba de ver. Só para, pensando com você, assim, tem uma outra viagem nesse filme, que é a viagem da escrita, né? A primeira imagem do filme é um homem que escreve, né? E que se inscreve. E certamente é um homem taciturno, eu gosto dessa palavra, é bem drummondiana, taciturno, que não gosta de pessoas, que entendeu que todo mundo só se critica. Né? Mas a escrita está no filme o tempo todo, né? E acho que é importante também pensar nessa dimensão da escrita. E como que a própria coisa do título, né? O título, na verdade, eu já entendi que a tradução para o sueco é o lugar onde crescem os morangos silvestres, né? É o canteiro dos morangos silvestres. É um lugar mesmo que dá esse gatilho da memória, assim como, sei lá, Rosebud era para o Cidadão Kane, as Madeleines para o Proust, né? Esse elemento que é quando ele começa a rememorar, né? As reminiscências chegam nesse momento, né? Quando ele vê os morangos silvestres. Mas é a escrita também, né, do filme, que ele fala no final. Eu decidi escrever sobre esse dia. O filme é um dia na vida, é uma vida num dia. Essa viagem, né? Mas realmente esse fator autobiográfico nesse filme, para falar um pouco do Bergman, assim, o Bergman é filho de um pastor super rigoroso. Essa questão de Deus no filme está em vários filmes do Bergman. Sétimo Selo, tem vários filmes que ele vai fazer discussões muito existenciais sobre essa coisa da existência ou não de Deus. Ele é filho de uma família, um pastor super rigoroso, com quem ele rompe, né, também. E aí, em entrevista, ele fala que ele não foi um bom pai para os filhos dele, que ele fez filmes, ele foi bom com os filmes, mas não foi bom com os filhos. E esse filme tem esse espelhamento, né, do pai e do filho, assim. O médico, o Borg, o filho dele, a Nora fala para ele, né? Você está falando igual seu filho falou a mesma coisa, e ele se compara. Então, dizem que é um filme super autobiográfico mesmo. O Bergman estava hospitalizado, inclusive, quando tem a ideia do Morango Silvestre. Ele estava, nesse ano ele faz Sétimo Selo e Morangos, né? Ele estava no hospital, então tem toda essa questão da fragilidade da vida atravessando o estado de saúde dele. E ele fala dessa questão do personagem, que ele pensou... Ele nem era tão velho, não tinha nem 40 anos, mas ele estava se aproximando da velhice. E ele fala que o personagem do Borg seria algo como o pai dele, mas ele, ao mesmo tempo. Ele faz um pouco pensando no pai, esse ser austero, taciturno, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo sobre ele também. Né? Acho que, no fundo, é sempre autobiográfico, com certeza, a conversa que você trouxe. Né? Bom, então a gente pode fazer mais uma rodada e depois conversar com o pessoal também. Eu fiquei pensando também nas relações, né, do cineasta com o poeta. Tem uma coisa da armação, digamos assim, narrativa, estética do filme que é curiosa, que é que a memória ela não ressoa distante, né? Quer dizer, o personagem no presente velho acompanha a cena que ele rememora, né? O acerto de contas é feito face a face ali, né? Ele é como se ele tivesse de novo a possibilidade de rever, né? Bom, então acho que essa é uma jogada que acho que faz pensar, né? Assim, do ponto de vista estético. Quando o Drummond vai armar as memórias, quer dizer, a memória é um tema que está presente desde o primeiro livro no Drummond. Não tem uma etapa que seja memorialista exatamente, né? A gente pode ver grandes poemas calcados na memória, basicamente em todos os livros. Mas tem esse momento pós-68, que é um momento do memorialismo na literatura brasileira como um todo, né? A gente vai ver o Pedro Nava, enfim, tem outros autores escrevendo. Bom, e ali a cena inaugural que ele arma, né, o enquadramento, ele vai dizer que ele volta a ser menino. Ele faz, digamos assim, um percurso que seria o inverso. É o menino olhando para o presente. No caso desse livro, né, que são 3 etapas, né, do Boitempo, quer dizer, o retorno a esse pai, né, a toda essa tradição patriarcal, a tradição, digamos, da
da violência propriamente dita, né, de uma infância que convive, digamos assim, com uma certa memória escravocrata. Bom, esse retorno do menino, então, que está agora vendo o presente, não por acaso é um presente, é o presente da ditadura militar, né? Tem uma espécie de amarração, me parece, estou aqui pensando alto, tem uma espécie de amarração nesse retorno, numa infância de um país patriarcal, digamos assim, né? E para um presente que o menino revê, e esse momento do presente, né, ele vai dizer que ele está no presente, é a nação na ditadura militar. Então, o pai e a memória, enfim, tem uma série de correlações assim que me parecem interessantes. E, ao mesmo não sei se isso aqui sugere alguma coisa para vocês. Eu já estudei uns filmes feitos na ditadura militar. Eu me lembro de ter escrito na época sobre essa passagem do pai ao país. Faz muito sentido, sim. Do pai, patriarcado. Ai, esse patriarcado, demais. E também acho que faz muito sentido, né? Eu estava lendo umas críticas de Drummond, eu queria até entender com vocês, porque eu não entendi muito bem. Alguns críticos referem-se a ele como o menino antigo. Isso é dele ou é como eles chamam ele? É o título? Que eu tentei encontrar nesse livro aqui, não achei, eu fiquei meio perdido. Mas é isso, o menino antigo, né, que é o que você está falando. O que eu acho curioso nesse procedimento, tanto do Drummond de trazer o menino para o futuro, né, para o menino para o tempo presente, quanto do Bergman de não fazer uma reconstituição do passado, que, por exemplo, que pegasse um ator jovem para fazer o papel dele jovem, né, não existe essa tentativa de representar a memória, né, assim, como você está falando, né, ela está presentificada. É que eu acho que essa operação cria mesmo um tempo mais espiralado, né? Ele é um tempo mais sobreposto, como o tempo da memória, né? A memória é uma ilha de edição, como diz o Alice Salomão, ela opera, não é numa ordem linear, ela compõe de um jeito, muitas vezes, que faz com que os tempos estejam sobrepostos. Nesse filme tem um jogo de sobreposição, inclusive, que é a escolha de colocar a mesma atriz para fazer as duas Saras, que é a Bibi Anderson, maravilhosa, e é uma escolha, para mim, muito associada a essa ideia de tornar os dois tempos sobrepostos, né? Ela que finalmente o ama no fim, né? A Sara moderna que diz que o ama e que vem meio que redimir essa história de amor mal resolvida para ele no fim das contas ali, mas ela meio que corporifica esses dois tempos também, né? Outra operação, outra escolha muito interessante em termos de operação, assim, de encenação, né, que ele faz. E isso de colocar ele diante das cenas da memória dele, quase como quem vê um filme passar, né? Quando ele vê, ele fala: eu vi minha infância como nítido, como as imagens estavam acontecendo na minha frente. Ele se coloca como um espectador da própria vida. E acho que Drummond tem essa postura também em vários poemas dele que eu já li. Desde aquele eu lembro muito daquele o cachorro vai devagar, o bonde vai devagar, e vida besta, meu Deus. Parece que ele também faz um pouco essa operação de se colocar espectador, de ver a vida, as coisas passando como um cinema na frente dele, assim, né? Fiquei pensando, te ouvindo falar. Eu acho que tem essa... Bom, a gente não pode esquecer dessa mineiridade, né? E pensar na mineiridade na época em que ele viveu aqui em Minas e antes de ir para o Rio. Acho que isso já traz, de certa forma, um homem mais introspectivo, né? E, por tudo que a gente vê da obra, é um menino introspectivo, é um jovem introspectivo, é um homem introspectivo, observador, né? Aquele que observa, aquele que narra e que cronifica a vida. E aí, pensando nisso, acho que essa ideia de observar e de isso se tornar, ao mesmo tempo, memória e presente, também dialoga, né, com o que o filme apresenta. Em alguns momentos, parece que essa memória ela é distorcida, parece que há algo que não foi vivenciado exatamente daquela forma. Em alguns outros momentos,
é algo que ele mesmo não viu, mas faz parte da história dele. Então, talvez é algo que tenha sido narrado e que aí ele transforma aquilo numa memória que a gente não sabe exatamente se foi daquela forma, né? Isso até me lembrou um pouco Nelson, no Vestido de Noiva, que tem ali os 3 planos, né? O plano da irrealidade, o plano da alucinação, o plano do sonho, em que você observa a mesma personagem em diferentes perspectivas, e aí, em algum momento, você não sabe se aquilo é real, até que, em algum momento, se revela que é um sonho dela, que é um delírio, que, na verdade, a realidade ela se coloca de outra forma. Então, me parece que o filme também carrega um pouco disso, claro que em outra perspectiva, porque são outras, né, outra história, são outras condições, mas, de certa forma, traz essa memória como algo incompleto, né, algo que como é a nossa memória, no final das contas, né, a gente se lembra de fatos, de vivências, de forma, de certo modo, aleatório. Não tem uma linearidade nisso, né? Não temos algo que defina de forma linear como a gente traz as histórias que a gente carrega. Em algum momento, essas histórias, inclusive, elas são pervertidas, elas são transformadas, né? Elas viram versões de si mesmas, né? Diferentes versões de si mesmas. Então, acho que isso faz parte, de certa forma, dessa construção, e me parece que também está presente na obra do Drummond essa ideia de memórias que podem ser lidas de diferentes formas, em algum momento de forma mais real, em outros momentos transformadas, em outros momentos inventadas mesmo. Até porque as coisas que ele se lembra, esse primeiro momento de memória, ele não estava na cena, ele não viu essa corte do irmão, né? Ele estava lá pescando com o pai. Então, são fantasias, né? Talvez o filme esteja falando o quanto que nós também construímos a nossa vida em cima de fantasias, né? Assim, sobre nós mesmos, inclusive, sei lá, ele médico, né? Fantasias também de onipotência, o sonho, o segundo sonho, eu acho muito interessante. A segunda, se a gente for pensar, é um filme que tem duas sequências de sonho e uma sequência de lembrança forte, né? Reminiscências. E, nos intervalos, as cenas de estrada. Mas a segunda sequência de sonho, inclusive os diálogos, eu acho muito... É onde a poesia do Bergman é mais carregada, assim, onde está mais escrito, né? Quando ela levanta o espelho para ele, quando ela nina o bebê e fala não temo o vento, não temo o mar. É um diálogo muito da literatura, muito literato. Assim. E nessa segunda sequência, que ele é testado, né, pelo médico, por aquele, é o casal, né? Tem essa coisa de sonhar com lembranças recentes, né? As reminiscências, as lembranças recentes do dia. A mulher que ele erra o diagnóstico, né? Ela está viva e ele acha, mas ela está morta. Ela ri na cara dele, né? E aí algo dessa fantasia de onipotência também, de não poder errar, aparece. E é muito bonita essa sequência quando o examinador fala assim: você esqueceu a lição principal, que é que o médico tem que saber pedir perdão. E a gente fica sem entender. É pedir perdão para si pelos erros que teve, é pedir perdão aos outros pelo seu comportamento muito prepotente, pela sua maneira de... Né, então, assim, tem uma dimensão nesses momentos que é a ficcionalização da própria vida. A memória é isso também. Né? Não ela é uma maneira de se ficcionalizar. O Drummond tem um poema de cinema que eu adoro, que ele dedica para Greta Garbo, né, de quem ele é muito fã, os 27 filmes de Greta. E aí tem um verso que eu anotei aqui também, que é: o tempo é imperscrutável, é difícil até de falar. O tempo é imperscrutável. São tudo visões. E ele fala: eu sou apenas um voyeur. Então tem esse lugar do espectador da própria vida que o Drummond coloca, que o Bergman ilustra para a gente aqui, assim, e que acho que, no fundo, está dizendo que a gente, às vezes, fica tentando buscar essa verdade e não há. Né? Não há. Cada um vai escolher conforme a sua miopia, né? Assim que o Drummond escreve. Não existe a verdade. Então, tem a ver muito com essas fantasias. Ele escolhe os momentos em que ele não está para colocar como os momentos de lembrança. Né? A traição da mulher, que ele também não estava. Né? É tudo como ele imagina que aquilo se passou. Né? Então, acho que
É muito interessante essa maneira como ele vai tratar a memória nesse filme, Bergman mesmo. Esse filme é um prato cheio assim, para quem está interessado nesses processos de, né, psíquicos. Eu falei para o Pedro, Pedro, vamos colocar que eu estou estudando psicanálise, mas eu prometo que eu não vou fazer análise psicanalítica, estou longe de conseguir fazer. Mas tem muitas análises desse filme nessa chave da psicanálise. Muita coisa, por causa desses elementos do sonho, das memórias fantasiadas. Tem muita coisa que dá para tirar desse filme também, que passa por aí, né? E o Drummond escreve, logo depois desse filme, um texto, uma nota de diário sobre o Alain Resnais, que a gente exibiu aqui na mostra, não o Mariembá, mas o Hiroshima Mon Amour. Mas ele escreve sobre o Mariembá achando o filme pretensioso. Não gosta, né? Porque ele diz que tem um intelectualismo fatigante. Eu acho interessante o adjetivo que são as retinas fatigadas, né? E eu acho que o filme com o roteiro da Marguerite Duras também tem um intelectualismo muito forte. E conversando com o Kleber Eduardo, numa oficina que a gente teve aqui no Humberto Mauro, ele diz que talvez no Bergman, que é esse cineasta que o Drummond gosta, a relação com a temporalidade no filme tem uma separação um pouco nítida entre o que ele está vivendo no tempo presente e quando vai para a cena do sonho, para a cena da infância, a gente vê que uma cena se separa da outra. Então tem a temporalidade dele viajando, tem a temporalidade do sonho, a temporalidade da memória, da infância, né? Esse teatro da memória que ele assiste, né? Não a memória como representação, mas como uma encenação, talvez, né? E eu acho que no Alain Resnais isso fica mais embaralhado, o que é presente e o que é passado. Então, o Kleber usou um adjetivo que é labiríntico, né? O Alain Resnais é mais labiríntico do que o Bergman. Fiquei pensando se a gente poderia comparar esses dois cineastas, vendo como há formas diferentes de tratar a memória, né? Emaranhar essas temporalidades da memória, e como a própria poesia do Drummond trabalha de formas diferentes com a memória também, né? Porque quando eu apresentei essas ideias para o Roberto, ele falou, não, mas o Drummond tem poemas como Os Bens e o Sangue, que foi citado aqui na mostra, que é um labirinto também, né? Então, ao mesmo tempo que tem um poema Memória em Claro Enigma, que parece que é uma coisa organizada, né? Amar o perdido, deixa confundido, deixa o coração. No mesmo livro tem Os Bens e o Sangue, que é aquele poema narrativo, longo, cheio de vozes, polifônico, fantasmático, né? Então, acho que o mesmo poeta consegue ter diferentes formas de lidar com a memória, né? E algo como dessas formas reverberam nos filmes que ele gostava e nos filmes que ele se distanciava mais, né? Eu acho interessante ver nesse filme também isso que você falou dessa cena da escrita, né? De que nesse tempo presente, que é o tempo da memória, né? O Eduardo Sessi comenta isso. Tipo, como se tivessem pessoas que falam, não, o Drummond é o poeta do tempo presente ou é o poeta da memória? E ele resolve falando assim, não, a memória é o tempo presente, a memória acontece no presente, né? E eu acho que nesse momento da escrita é quando a vida ganha sentido, essa ideia de passar limpo, né? Eu acho que o professor faz um pouco isso, né, de dar sentido para a experiência, escrevendo e relembrando, e nesse presente da escrita, interpretar as experiências vividas e existenciais, como vocês falaram. Revendo aqui, enquanto eu revi o filme, me veio uma imagem, essa que você estava destacando, né? E aí a associação é com Dom Casmurro, né? Essa coisa também de um acerto de contas. E a cena é essa, né? Assim, ele se definindo como um casmurro e começando a escrever, escrevendo, né? É a mesma estrutura, assim, né? Mas ali é curioso o fato dele se colocar como esse sujeito, né? Duro, meio que vencido pela vida, né? Venceu e foi vencido com a vida, né? E acho que lembra um pouco a coisa do casmurro também. Não sei se a gente põe um pessoal aqui para conversar, né? O que ela vai dizer? Você quer falar alguma coisa? Boa noite, gente. Foi muito legal ver esse filme. O debate com você está muito bom também. Muito interessante. Eu fiquei até impressionada, porque eu falei, gente, eu vou falar uma coisa tão besta que daqui a pouco alguém de vocês vai falar, mas ninguém falou. Então, ainda dá tempo de mascar alguma coisa aqui para vocês também. Eu achei muito interessante, porque, hora nenhuma, entra aquele veludo melódico de uma música.
E então fica assim, muito silêncio, muito quadrado o som. E na visão de um escritor, é muito bom esse silêncio, porque é onde você escuta a palavra que está na sua mente, é onde você pode não cantarei para ouvir as memórias e ver as visões, e construir, inclusive, a sonoridade da poesia. Então, eu acho que esse lance do silêncio e da solidão é muito propício para um escritor. E o lance da morangos silvestres também é muito interessante, porque morango é o doce da memória e o cítrico das críticas, né? Então, eu acho que ele escolheu um ópio legal assim para fazer a companhia no paladar dele nesse momento da criação dele. E o silvestre, nada mais silvestre do que o silêncio e a solidão do homem. No caso do escritor, né? E que vai comunicar. Porque a história, um escritor é isso, né? Solidão, silêncio, memória, sonho, devaneio. Você não sabe mais qual tempo que você está, se é presente, passado ou futuro. É uma atemporalidade, mas também não daria assim fazer com a barriguinha vazia. Então, aí na hora que ele traz o título, né, que às vezes é o café que você vai escrever com café, com chá, com uma essência. Mas aí o morango silvestre contempla toda essa perspectiva. E ele tem outro conto, que ele fala, não cantarei o medo, que esse se refugiou mais abaixo, sei lá de onde. E aí, tudo que não canta, ele não canta hora nenhuma, né? O Bergman não coloca um canto para a gente, um veludinho sequer, para a gente dar uma tranquilizada, um melzinho no nosso ouvido. Tem a serenata e tem a música do piano que ela canta. Mas é muito pouco. Na hora que a gente começa a gostar, tchaf, volta aquele silêncio, a gente tem que voltar para a nossa cabeça e ouvir as palavras, o trem e tudo, né? Então, gente, essa era a minha contribuição. Boa noite. Como que você chama? Flávia. Flávia. Ô, Flávia, adorei essa coisa do morango. Eu acho que o bonito do Bergman é isso, o simbólico é bonito por isso, né? Cada um pega e faz a apropriação que cabe. Gostei muito de ouvir sobre isso, mas sobre a trilha, só para concordar muito com você, apesar de todo o memorialismo e de tratar desses temas que são tão sentimentais para nós, família, amores perdidos, morte, coisas que dão medo, coisas que dão tristeza, o Bergman, assim como o Drummond, é meio avesso a sentimentalismos, a levar para um lado que faz a gente chorar, sabe? Acho que os dois têm isso em comum também. Tem uma pedra no meio do caminho, é sobre uma dureza, assim. E aí a trilha é um lugar de muita emoção no cinema, né? Colocar uma trilha é chamar um pouco essa emoção para continuar. Assim, eu concordo que também ajuda a palavra a aparecer mais, mas também evita esse tom excessivamente dramático. O drama até existe, né? Tem uma coisa que acontece, só para também continuar a falar da trilha e conversar com o Pedro, as cenas de sonho, os sons da natureza ficam mais evidentes. Pássaros, aquelas revoadas. Então tem uns toques sonoros, mas realmente não vai nesse lado de uma trilha sonora como nessa época havia tantas, né, dramática, que carrega a gente por uma melodia que às vezes nos leva pela emoção, assim, né? Não, mas ele sacaneou a gente, sabe por quê? Na hora que eles estão no carro, e aí ele está dirigindo, e o diálogo é feito em silêncio. E ele dá a dica que ele sabe que aquele carro está passando as paisagens, mas não tem o barulho do motor do carro, não tem o barulho dos pássaros, não tem o barulho de nada. E aí, lindamente, ele corta essa parte e coloca só o barulho da estrada filmando a estrada.
Então, ele desloca o som para outra cena, sabe? Então, assim, na hora que você vê, poxa, não vai aparecer um passarinho aqui, um carro, nada, zero, silêncio, duro mesmo, assim. Então, ele sabe que, né, com certeza ele tem uma audição maravilhosa, porque é uma obra de arte esse filme. Concordo também com tudo e acho que tem essa... É meio que vamos ao essencial, né? Não temos válvula de escape, não temos para onde ir, temos que trabalhar. Porque, no final das contas, ele coloca a gente para trabalhar, né? Eu gosto muito desse tipo de trabalho, de obra artística, que coloca a gente ali, efetivamente. Você não tem para onde escapar, né? É você aqui em contato com essas imagens, com essa narrativa, e faz esses recortes muito bem decupados, né, para te colocar ali sem possibilidade de escapar, né? E é isso, às vezes vem um lampejo de não, volta aqui que nosso trabalho segue, né? E me parece também que Drummond traz muito isso, né? Quando coloca, sei lá, o famoso, né, no meio do caminho havia uma pedra e você fica, o que é isso, o que é isso? E não, vamos trabalhar e entender do que se trata. Digamos que as cartas não estão dadas, né? Não é algo, por mais que sejam histórias que nos aproximem, né? Que estão muito coladas, histórias familiares, relacionamentos. Tem um trabalho ali que é preciso, né? Quando eu falo de precisão, é para o espectador. Como que você se coloca ali em trabalho, entendendo esses sonhos, entendendo, por exemplo, né, nessa narrativa, de onde vem essa história, já que ele não estava presente, por exemplo, no que é, né, naquele passado, naquela memória que é levantada. Então, é colocar você para trabalhar, né? E aí, nesse sentido, a opção por ter uma trilha muito pontual, né, e curta, acho que é para secar mais ainda, para te colocar mais enquanto espectador nesse lugar, né? É essa economia, né? Essa economia. Eu fiquei reparando, assistindo os filmes da mostra, como aparecem relógios em vários filmes. No tempos modernos do Chaplin, o relógio ali ligado com o tempo da fábrica, da produção, do capitalismo. No Metrópolis, do Fritz Lang, de 27, começa também com o relógio, que é o tempo ali da exploração. E no filme do Bergman é esse relógio sem ponteiro, né? E parece que e tem um pouco esse movimento da poesia do Drummond, né? Ali escrevendo sobre a Segunda Guerra nos anos 40, e nos anos 50 ele fala que os acontecimentos me entediam, na abertura do Claro Enigma, né? A epígrafe. Então parece que é um tempo suspenso ali, esse tempo que vai se aproximando da memória, né? Um tempo que sai um pouco dessa metrificação do relógio, né? Fiquei pensando nessa reverberação, assim. E tem o verso, né? Deixando-nos à deriva, levar pela palma do tempo, mas o tempo não existe. Então tem essa ideia de um tempo, esse tempo da memória, que é o tempo da duração e não só o tempo da quantitativo no cronológico, né? Linear. Olá, boa noite. Eu me chamo Matheus. Gostei muito do filme. Apesar de ser cinéfilo, foi a primeira vez que eu vi esse filme. E gostei muito da mesa. Exatamente. Mas é um filme que eu nunca tinha assistido. E assistir junto, com paralelo com o Drummond, eu achei fantástico, né? Porque o Drummond ele tem um verso que ele fala, né? Não cantarei o mundo caduco. E, de repente, tem toda essa construção né, no filme de não ser caduco, né? E tem toda uma trajetória que começa com uma coisa meio surrealista, de ele se vendo no caixão, essa mistura do tempo passado, presente e futuro, né? O passado... enquanto as memórias que ele revive quando vai
caçar os morangos silvestres, o tempo futuro, quando ele fica ansioso para fazer a prova e erra todas as questões, né? E ao mesmo tempo que tem essa coisa do tempo atemporal, também tem essa coisa do tempo temporal, porque tinham jovens, ele deu carona para jovens, né? Então os jovens, eles meio que, na minha opinião, equilibraram um pouco essa sisudez, esse medo, essas inseguranças que ele tinha com relação ao passado, ao presente e ao futuro. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado. Só uma coisa interessante que você trouxe, essa sequência inicial do sonho inicial, da cena do caixão, dele se vendo no caixão, tem uma coisa curiosa que vale a pena. O Borg é um grande diretor sueco de cinema, né, dos anos 20, do cinema mudo. Stroheim, eu tenho que colar aqui o nome dele. Mas e o filme que o Bergman considera um filme de muita inspiração para ele se chama A Carruagem Fantasma. E essa sequência com essa carruagem chegando e derrubando esse caixão, né? Eu acho muito interessante essa maneira que o filme vai. Quanto mais a gente vai pensando, a gente vai encontrando esses signos que nos permitem ir desdobrando assim, vários significados. É uma coisa que o Drummond gostava muito no cinema, né? Nesse poema do Greta Garbo, ele pergunta, né, o que é um filme? E aí ele fala que a resposta que ele pode dar vai pela via de uma ambiguidade, né? A gente tem que pensar o cinema na sua ambiguidade, que é isso que permite a gente ir chegando nesses sentidos todos que vocês trazem quando vão pensando. O encontro com a juventude no filme é importantíssimo, a meu ver, também, assim, porque não só coloca os tempos em relação, em contraste, né, e modificam a maneira como o próprio Borg se relaciona, porque ele falou, as pessoas só servem para criticar, e, de repente, ele encontra uma outra geração, sem falar no neto dele, que está na barriga da nora, né? Tem um tempo aí se fazendo ali na gestante. Né? Canta para ele, faz uma serenata, a juventude o ama, né? No fim das contas, assim. Tem uma pacificação. Mas tem uma coisa bonita nisso, que eu acho que o filme faz também, que não tem a ver só com os tempos, mas com os espaços, né? Como se ele estivesse também tratando esses tempos, essas camadas todas, futuro. Ele está viajando também para ganhar, ele tá ansioso também para receber esse prêmio, que é um acontecimento futuro, tem essa expectativa. Mas também essa relação de interior e exterior, né? O filme vai o tempo todo se colocar no presente, nessa relação com as pessoas que estão com ele no carro, com o acidente, a batida, né? O casal que briga, esses acontecimentos que chegam exteriores a ele, e o mundo interior dele, que é o mundo das lembranças, da reminiscência, a viagem interna, né? Tem essa viagem de fora. Então, também tem, espacialmente falando, assim, esse jogo de exterior e interior, exterioridade e interioridade, ao mesmo tempo que tem dos tempos, né? O que faz o filme crescer na ambiguidade e, assim, crescer na qualidade, na possibilidade de a gente usufruir dele, porque a gente consegue ficar pensando no doce e no cítrico do morango. Eu adorei essa leitura ali da Flávia. O doce e o cítrico, é isso mesmo. O selvagem. É a força da simbologia que o Bergman vai valorizar muito, né? Ele é um cineasta muito reconhecido por esse lugar de trabalhar o simbólico, né? Na obra dele como um todo. Seu comentário me fez pensar aqui também numa coisa, né? Eu concordo, e, ao mesmo tempo, não há uma solução nesses desencontros, né? Porque, bom, tem a juventude, e óbvio que ela opera um contrapeso, mas é também o mundo segue conflitivo, né? Quer dizer, entre eles ali fica destacado esse debate, né? Do que seria o cientista de um lado, né? E do outro lado um mundo espirituoso, alguma coisa nesse sentido. Então, ainda que a juventude faça esse peso, não há assim, então agora é uma outra geração. Não, segue o conflito, né? O mundo não se desfez desses problemas. E também essa história que vocês comentaram, que eu acho legal, que é recorrente no Bergman, essa temporalidade que é
à espreita da morte, né? É como se a morte estivesse te vigiando ali. E, de novo, né, nesse filme isso vai aparecer. E agora, como contraponto, como você está dizendo, a criança que está para nascer, né? E o filme fica aberto, porque nessas cenas finais ele vai dizer assim, quer dizer, tem assim, uma pontíssima, né, de esperança num mundo duro, porque ele vai dizer, olha, eu falei que para ela ficar, a gente não sabe se ela vai ficar, e eu falei que ela pode fazer o que ela quiser, ou seja, ela pode ficar com a criança. Bom, tem uma coisa aberta ali, né, mas a gente não sabe o que vai acontecer de fato. Mas, bom, o equilíbrio segue tenso, né? Não tem folga. E, ao mesmo tempo, tem também uma transformação que aponta para a esperança, né? Para esse lugar um pouco da esperança, que é a relação dele com a nora, né? Que começa ali muito espinhenta, né? Ela falando que não gosta dele, ele falando, né, querendo entender o porquê, e no final ambos ali se amando, né, e se declarando nesse sentido. Então, de certa forma, talvez essa transformação ela pode ter operado também, por tudo, né, inclusive por essa passagem da juventude, que traz uma outra chave, que traz a chave do humor, da leveza, mas que, como você disse, realmente seguimos assim, né, o mundo segue assim, esses conflitos não estão dados, né, resolvidos. Tem mais uma coisa aberta que fica, que é a porta da empregada lá, da governanta, que ela deixa aberta, é outra ambiguidade. Vou deixar a porta aberta, a gente fica assim, vai rolar ou não? Mas é porque é outra relação, né? E é outra relação que se refaz ao longo do filme, é a dele com ela, né? Muito bonita, porque no começo eles brigam toda hora, e no final ele pede desculpa, ela fala, você está bem? Está doente? Ela é muito boa. Quando ele pede desculpa, ela, está tudo bem com você? Mas é bonito como ele existe, está doente, uma reconciliação ali também, né? Nossa, estou sendo irônico. Isso, inclusive pensando que a ironia, né? Quando ele encontra, é muito drummondiano. A Sarah, quando ele encontra a Sarah e ele fala assim, só eu que estou velho aqui. E depois tem essa fala da mãe dele também que é muito boa. Meu problema é que eu não morro. Que é um humor muito drummondiano esse. Assim, meu problema é que eu não morro. E a ironia está muito presente nesse clima existencialista também, né? Acho que Kierkegaard escrevia sobre ironia lá no século XIX, alguma coisa assim. Mas é isso. Tem um jeito de se é trágico, a gente só pode então tentar fazer algum tipo de humor com isso, né? Que é bem do Drummond também, né? Boa noite, eu sou Oséias. A cena que ele teve um sonho ou um pesadelo me chamou muita atenção. E quando ela acorda, abre a janela, resolve fazer a sua viagem, a reminiscência, eu quero fazer uma pergunta. Ele é um senhor sereno? A personagem? Diante do sonho, eu achei tão impactante. Ele abre a janela e vê o dia e ia fazer a sua viagem para ser condecorado. Ele é sereno? Gostaria de ter aquele sonho também. Obrigado. Será que a gente faz uma rodada para finalizar? A gente responde todas juntas aqui. Tem mais alguém? Queria escutar o Rogério, vamos? A única coisa que me ocorreu é que a gente acaba descobrindo que o Drummond tem um senso de humor sueco. Não é uma notícia muito boa, não. Ele falava que era escocês, mas você tem razão, é sueco. Você quer ir primeiro ou eu? Você acha que é de novo, eu estava falando dessa ambiguidade, eu acho que tem mais de uma resposta para a sua pergunta, mas me parece que o filme começa com sonhos mais angustiantes e termina com um sonho mais sereno, que faz parte dessa transformação, nessa viagem dangerosíssima de si a si mesmo. Ele põe o pé no coração e entende alguma coisa sobre conviver, para ir com Drummond aqui.
Porque acho que é a primeira vez que ele sorri serenamente no filme é no plano final. É a maneira como o filme termina, quando ele tem aquele sonho em que ele vê o pai e a mãe, uma cena super idílica, né? O pai pescando, ele estava buscando, não sei onde eles estão, e ele vê os pais, e ele dá um sorriso, que eu acho que é a primeira vez que ele sorri dessa maneira no filme. Assim. Antes ele tenta sorrir uma hora, que ela fala, sorria, eu estou terminando com você, mas dá um sorriso. E ele ri e chora, assim, ele sorri e sofre. Nesse final, acho que ele dá quase um suspiro, assim, que esse poema que eu li termina falando dessa coisa assim da alma que se esvai, sabe? Dessa sensação de aliviei, assim. Aí eu acho que ele serena nesse final, mas essa é a minha maneira de ver o filme. Acho que tem. Eu até devolvo a pergunta para você. Você acha que ele é sereno? Acho que ele começa mais angustiado e vai serenando. Fala, Clau. Não, obrigada, né, o Pedro aí pela mostra. Semana eu assisti alguns dias, e hoje também pela mesa, mas eu não sei, tem que agora voltar lá no filme, porque há uma diferença entre o sonho que você não controla e a lembrança. E no final ele fala que quando ele está muito atordoado, ele lembra da infância para poder, né, se sentir acolhido e relaxar. Então ali ele pode produzir a sua própria memória, né? E o sonho ele é confuso, porque ele é perturbador. E aí tem uma coisa do Bergman que é interessante, que é o flerte dele com o terror, né? Se a gente for, vários filmes têm essa... quer dizer, ela pode acontecer mais no sonho, mas tem algo do terror ali que ele desperta no sonho, sobretudo, né? Nesse onírico, que é um onírico perturbador, né? Então, eu acho que tem essa diferença, que eu depois quero voltar, assim, mas eu acho que ele está lembrando. Então, ele produz a própria memória ali, né? Não é o sonho. Eu achei que pode ser interessante. Assim. É mais intencional, né? Ele vai lá intencionalmente. Eu gosto de lembrar da minha infância. Ele vai lá, aí ele né? pode sorrir, aí né? A gente é assim, né? Se a gente... E o terror, Glau, o Carruagem Fantasma, do Victor Stroheim, é um filme de terror. Acho que na mostra do Bergman que teve aqui, esse filme foi exibido, né, nos diálogos. Eu lembro de ter assistido e tem isso mesmo. Tem esse clima de terror, uma citação, né, mesmo do filme. Você acha que é sereno? Ele é sereno? Eu queria ouvir, ele ia falar. Ele ia falar? Que eu perguntei, voltei a pergunta. É a pergunta que ela te fez. Você acha que ele é sereno? O personagem, se ele é sereno? E pareceu. Pelo comportamento dele diante do sonho, que me impressionou muito, pareceu uma pessoa serena. Eu achei fantástico quando ele abre a janela assim, após aquele pesadelo. Eu achei fantástico. Assim. Parece que eu congelei no tempo. Okay. Eu acredito que ele é sereno. Sim. Eu acho que serenou, né? Serenou. Foi serenando. Quando ele se redime do passado e ganha o título que ele sempre quis. Eu acho que ele serenou, na verdade, né? Porque quando ele se conforma com o passado, né? Se perdoa com o passado, e quando ele conquista o título da vida de 50 anos dele de médico, eu acho que ele finalmente falou assim: tá na hora, conquistei o que eu queria, resolvi minhas questões e serenei, né? O mar serenou quando ele pegou os números. Então, citando Clara Nunes. Agora, então eu acho que eu penso mais por aí também, porque eu acho que essa jornada pela qual ele passa ao longo do filme vai produzindo isso, né, nele. E tem alguns espelhamentos, né? Quando a gente tem, por exemplo, o casal que sofre acidente na estrada e que depois pega carona e é expulso, tem um espelhamento ali, né? De certa forma, a gente ainda não sabe exatamente como é a relação dele, foi a relação dele com a esposa, mas depois o filho traz, né, esse retorno de que não quer uma relação como a em que ele foi gerado, né? Sim. Então, ainda penso que há conflitos ali, há acertos de contas, né?
a serem feitos. E à medida que ele vai vivenciando essas experiências, né, com esse casal, com os outros jovens que pegam carona, a própria relação que vai se apaziguando, né, ou aponta para isso, né, a relação do filho com a nora, e até mesmo com a cuidadora, né, ali, que no final também a gente vê esse apaziguamento. Aí eu acho que está nesse processo, então, de serenar. Eu não consigo responder, assim, a pergunta é perturbadora. O que eu consegui pensar vai para o outro lado, assim, que eu acho que é fundamental na equação que o filme monta, que seja uma figura da ciência. Né? Eu acho que isso é decisivo. E a ideia do frio é isso onde eu ia chegar. Né? Ele se coloca como metódico, ele se anuncia logo na entrada do filme como um cara sistemático, metódico e tal. Bom, e a viagem, a travessia, vai mostrar que, na verdade, isso é resultado de um recalque. Ele sofre, tem a dor, né, tem a perda. Quer dizer, ele não fica impassível a tudo isso que acontece na sua história, né? Ao contrário. Bom, mas então, eu não sei se ele é sereno, mas o filme vai operar um processo de desrecalque, né? Ainda que não seja do ponto de vista, né, de uma solução, aquilo vai há um embaralhamento, quer dizer, eu concordo, a memória está num lugar, o sonho no outro, mas é como se uma instância interferisse na outra, né? Como se o sonho provocasse ou construísse um modo da memória específico. Então, acho que essa travessia é no sentido desse cara que é o frio, o casmurro e tal, ele vai se abrindo, né? Então, acho que essa sensação do sereno, talvez, eu consigo ver por aí. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Queria agradecer muitíssimo a mesa, foi uma conversa riquíssima. Queria agradecer a Carla Maia, Marcelo Sou, agradecer ao Roberto Said, e a mostra continua amanhã com José Miguel Wisnik, Laura Vinci, César Guimarães e João Dumans. Então, conto com vocês. Obrigado.